Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Glória a Deus. Uma palavra muito forte, a qual Deus ministrou ao meu coração nesta madrugada, acerca de nós rompermos, acerca de nós vencermos, né, as adversidades e crermos nas ordenanças, nas diretrizes, nas direções do Senhor. E nós lemos aqui que já era tarde naquele momento, naquele dia, e os próprios Senhor Jesus ordenou aos discípulos que eles passassem para o outro lado. Nós podemos entender que eles estavam em terra firme, podemos entender que eles estavam, de certa forma, trabalhando no meio da seara, fazendo a obra com o Senhor Jesus. Mas por algum motivo desconhecido e, de certa forma, sem necessidade de entender o porquê, foi dada uma ordem: passemos para o outro lado. E quando a ordem foi dada, então foram para o outro lado. Então adentraram ao barco, então adentraram com o próprio Senhor Jesus em um dos barcos, e o contexto nos diz que tinham outros barquinhos juntos. Eu começo a entender aqui essa história nesta madrugada, a entender primeiramente que a situação estava em calmaria. Estavam ali trabalhando em terra firme, estavam simplesmente fazendo a obra do Senhor quando veio uma ordem, quando veio algo que despertaram. Era necessário eles passarem para outro lado, era necessário eles saírem de onde eles estavam para irem para o outro lado. O fato é que, quando adentraram ao barco, estava tudo calmo, as ondas, o mar também estava calmo. Quando adentraram ao barco, acompanhados de outros barquinhos, levantou-se um grande temporal. Aponta-se então que a situação era: estava tudo tranquilo, estavam ali fazendo a obra de Deus, com o próprio Jesus. Foi necessário se moverem geograficamente para algum lugar por algum motivo, e foi necessário suportarem aquilo que eles teriam que passar. Foi necessário eles suportarem, presenciarem aquilo que eles teriam que passar. Nós podemos entender que a situação é: primeiro, está tudo bem, mas o Senhor permite nós vivenciarmos o novo. O Senhor permite nós vivenciarmos a situação que vai, no primeiro momento, causar um certo pavor, um certo pânico, um certo medo, uma certa apreensão, para depois nós vivenciarmos a calmaria, para depois nós vivenciarmos a bonança. Há ainda a situação ainda que o Senhor nos permite vivenciarmos o medo para depois vivenciarmos o refrigério. Há ainda a situação ainda que, mediante um pavor, sempre ele vem com um alívio. Porque não lembramos de Raabe. Raabe, quando confessou o Senhor para os espias, a grandeza de Deus para os espias, ela disse: Nós bem sabemos que o seu Deus vos tem dado esta terra de Jericó. E sabemos ainda que ele tem vos atravessado em meio ao mar vermelho e seco. Sabemos ainda que ele derrotou os reis Seom e Og, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Quando ela declara essa afirmação, ela declara um pavor mediante a grandeza e o poder do Deus de Israel, mas ela declara uma afirmação de um alívio. Nós bem sabemos que ele tem o poder no céu e na terra, e eu confesso ele aqui agora, estou aqui conjecturando as palavras de Raabe. Então nós podemos entender, minhas amadas guerreiras, nesta madrugada, que primeiramente o Senhor nos permite viver o pavor, sim.
para depois vir o alívio imediato. E o alívio ele vem quando nós então ouvimos a sua voz, como os próprios discípulos ouviram, obedeceram, o Senhor os conduziu, foi com eles, eles estavam ali acompanhados por demais barquinhos, aonde o texto diz que o Senhor Jesus estava em um barco. Começa-se então a entender o contexto. Muitas das vezes é necessário pessoas que estão à nossa volta estarem ali para vivenciarem o nosso milagre, para presenciarem o nosso livramento, para presenciarem o nosso grande milagre, a nossa grande conquista. Aleluia. Também há uma situação. O Senhor muitas das vezes pode permitir também vivenciarmos a prova ou colheita por escolhas erradas, ou provas ou colheitas por escolhas erradas, ou sem a direção do Senhor. E o fato é que aqueles barquinhos que estavam ali acompanhando o barco onde se encontrava o Senhor Jesus, aleluia, eles não tinham a presença de Jesus com eles. Eles estavam cercando o barco aonde estava a presença do Senhor. Mas o fato é que quando os discípulos começam a temer e começam a descer ali a polpa do barco para acordar o Senhor, nós podemos entender ainda que o Senhor está nos despertando nessa madrugada, minhas amadas irmãs, para nos fazer entender que a presença do Senhor, ela se encontra conosco a todo tempo. Então, é necessário nós lembrarmos de buscá-la, é necessário nós lembrarmos de buscar a ser cheios, porque a palavra é sejais cheios, e eles estavam ali com a presença do Senhor no barco, mas começaram a temer, começaram a se desesperar. Então, o fato é ter Jesus e não saber que tem Jesus, é estar com Jesus e não ter consciência que Ele está com você, é ser cheio, mas não transbordar para ter o alívio imediato, mediante uma luta, mediante uma adversidade. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia vai dizer que o Senhor deixou determinado. Quando Jesus veio à terra, andou com os discípulos, os ensinou, os orientou, ali eles vivenciaram milagres e maravilhas, prodígios, aprenderam com o Senhor, e a palavra e ordenança era: se crerem, ainda farão as obras que eu faço, mas as farão maiores. Ou seja, o Senhor, quando vai dormir na popa do barco, é porque ele já sabia o que iria se acontecer. Quando ele dá uma ordem, já é tarde, passemos para o outro lado. Era necessário ele ensinar e influenciar os discípulos a prosseguirem e a romperem. Passar para o outro lado, sair geograficamente de um lugar e ir para outro, mediante uma adversidade que já estava para acontecer e que o próprio Senhor Jesus sabia que iriam passar, era Jesus os forjando, era Jesus os provando, era Jesus os dizendo: eu sou contigo, eu sou convosco. É necessário passar por essa tormenta, é necessário passar por essa adversidade, é necessário crer que eu estou aqui no controle de tudo. É necessário crer que aquele que faz a obra vai se levantar grande fúria, vai se levantar retaliações, mas é necessário romper. Já é tarde, passemos para o outro lado. Não é seguro ficar aqui, mas temos que atravessar em meio ao mar. Aleluia! Podemos então começar a entender a palavra. A palavra é parar jamais, ouvi-lo sempre, avançar, aleluia, estar com ele, aprender com ele para vivenciar milagres, receber autoridade, aleluia, entender que a grande fúria das ondas e do mar e do vento naquela hora poderia ser para ter ali a presença de Deus com eles, para eles entenderem que o Senhor estava com eles, mas também poderia ser, sim, por conta de uma grande retaliação, por conta de uma grande fúria. Mas nós podemos entender que quando Deus permite que Moisés ele é passado, aleluia, das mãos de Joquebede, ainda bebê,
dentro das margens à beira do rio Nilo, nós podemos entender que Joquebede guardou aquela criança, cuidou daquela criança por um período de 3 meses aproximadamente, o tempo que foi possível ocultar o choro daquela criança, o tempo que foi possível cuidar daquela criança e ocultar os barulhos mais barulhos mais que chamassem mais atenção, pelo fato da criança estar crescendo. Mas quando chegou um determinado momento, o determinado momento de Moisés romper e avançar para um grande propósito, Joquebede foi direcionada pelo Espírito de Deus a fazer uma caixa betumada, para que nenhum risco corresse, para que nenhuma água adentrasse ali, para afogar a criança. Mas o fato é que a ela foi dada uma ordem: passe essa criança para o outro lado. Já é tarde, já não dá mais tempo de permanecer com essa criança aqui nesta casa, porque se ficar, vai morrer. Se não atravessar, vai morrer. Se atravessar, corre risco de morte. Porém, eu estou no controle de tudo. E a ordem era: às beiras das margens do rio Nilo, coloque esta criança, entregue esta criança às margens da beira do rio Nilo, porque eu estou no controle de tudo. Essa criança não vai perecer, essa criança não vai morrer. Sabe quando a palavra diz, quando um pecador o fizer salvar, se converter dos seus pecados, então virão multidões de salvos. Era necessário uma criança, era necessário essa criança romper, era necessário essa criança atravessar, era necessário essa criança ser colocada geograficamente de um lado para o outro, porque já era tarde, era necessário a mãe se desprender da criança, a saber que se ficasse com ela, poderia morrer. Se permanecesse em seus braços, iria morrer. Se colocasse, era um risco, era uma provação, era uma chance de alcançar o outro lado, mas aquele que mandou ela colocar a criança para atravessar é aquele que estava no barco, é aquele que deu ordem para os discípulos: passemos para o outro lado. Aleluia! E quando passou-se a criança para o outro lado, o Senhor, porque é fiel, maravilhoso e verdadeiro, aleluia, e não despede ninguém vazio e não desampara ninguém, ordenou então que Miriam fosse se aproximar por ali para observar a criança, para observar o trajeto daquela caixa betumada, com a criança, com o bebezinho Moisés, para passar do outro lado, para ir mesmo direcionado às mãos da filha de Faraó. E quando aquela mulher, a filha de Faraó, achasse graça na criança e acolhesse a criança, Miriam estava simbolizando a presença do anjo, a guardar a vida daquela criança, a orientar a filha de Faraó a buscar uma mãe hebreia para cuidar daquela criança, a mãe biológica. Entenda, igreja amada, aleluia. Há historiadores que dizem que enquanto Joquebede não foi buscada pela filha de Faraó para amamentar aquela criança rejeitava, aleluia, todas as egípcias. Aquela criança não amamentava-se nas egípcias. Aquela criança aguardou a sua mãe de leite, a sua mãe, aleluia, hebreia. Aquela criança não tinha autoridade a se corromper, a se contaminar com os manjar dos deuses. Aquela criança foi separada. Aquela criança tinha uma grande obra em suas mãos. Aquela criança foi dada uma ordenança de atravessar do outro lado para libertar milhões de pessoas, para libertar vidas, muitas vidas, multidões. Aleluia! Deus usou grandemente Miriam. Miriam abriu a boca, sugeriu Joquebede, a filha de Faraó aceitou, ela veio cuidar de seu filho biológico, veio amamentar, e Deus fez um grande mover para que Moisés crescesse, para que Moisés, na sua vida adulta, viesse a ser o libertador de Israel, para que Moisés viesse a conduzir o povo a passar o Mar Vermelho em seco, a passar para o outro lado. O Senhor permitiu Moisés libertar o povo e foram ao caminho de Pirairote, onde se distingue encurralados. Aleluia!
O Senhor permitiu Moisés levar o povo até o caminho do Mar Vermelho para depois chegarem ao deserto. Pirrairote, encurralados. Encurralados estavam, encurralados aparentemente eles estavam, mas era necessário passar para o outro lado. Era necessário ouvir a voz do Senhor, que mais à frente diria: já é tarde, passemos para o outro lado. Já era tarde. Faraó estava de coração aquebrantado da parte do Senhor. Era necessário passar do outro lado. Quando chegaram e viram o Mar Vermelho ali, e viram atrás o exército de Faraó, porque Deus aquebrantou o coração dele. Aleluia! Aquebrantou para que ele se arrependesse. Aleluia! Para que ele voltasse atrás do povo de Deus. Aleluia. E Deus endureceu, perdão, o coração dele para que ele se arrependesse e voltasse atrás do povo de Deus e não pudesse mais libertar o povo. Foi uma emboscada da parte do Senhor. Quando o Senhor, então, olha, quando aquele povo olha aquela situação, o povo começa a murmurar. Moisés olha para o Senhor, Moisés certamente levanta os seus olhos ao alto, e o Senhor diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche, use o que está em suas mãos, use o seu cajado, use a sua vara, estenda ao mar e fende-o. E isso aconteceu. E a Bíblia vai dizer, minhas amadas irmãs, que com o sopro das narinas do Senhor, o Mar Vermelho foi aberto em seco. Passaram 600 mil homens em pé, atravessaram o mar, porque era necessário, já era tarde, era um momento que já estava se passando da hora de atravessarem, era um momento que o Senhor havia, muitas das vezes, endurecido o coração de Faraó para não libertar o povo, mas quando o Senhor quebrantou o coração, era o momento oportuno de atravessar o povo, de tirar o povo, de resgatar o povo. Moisés passou pela situação ainda na sua vida, sendo um bebê, atravessando-se do outro lado, rompendo, conquistando, avançando. A sua mãe não segurou, a sua mãe soltou, porque era necessário para um grande mover, para uma grande obra. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Às vezes o Senhor vai te permitir romper, vai te permitir vivenciar tempestades temporais, fúrias do inimigo levantes, mas é necessário você prosseguir, é necessário você avançar, recuar jamais, retroceder jamais. Você não tem o direito de voltar para trás. Pirrairote era o lugar de encurralar os inimigos e não encurralar o povo de Deus. Foi uma emboscada para o inimigo do povo de Deus. Foi uma emboscada para atrair o exército de Faraó, para que ele se sentisse seguro e para que eles adentrassem em meio ao mar para morrerem, para perderem a vida. Porque a palavra era: olhem e vejam os seus inimigos que nunca mais o verás. Aleluia. Era necessário. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam em Pirrairote, para chegar em Pirrairote, haviam dois caminhos, um mais curto e um mais longo, do Egito até Pirrairote. O Senhor os levou pelo caminho mais longo, porque o Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor conhece a nossa vulnerabilidade, o Senhor conhece a nossa fraqueza carnal, de sair da presença do Senhor, de não lembrar, como os discípulos não lembraram, que o Senhor estava na popa, dormindo, e os discípulos não perceberam que eles estavam com Jesus no seu barco. Muitas das vezes nós olhamos e nos sentimos vazios, porque não estamos buscando mais, porque não estamos naquele jeito de buscar a forma se encher, naquela forma de você buscar com perseverança, com graça, sem interrupção, para que você não venha dar brecha, a perder o foco, a perder o destino, a perder a ordem, a diretriz do Senhor. Aleluia! Era necessário, aleluia, eles entenderem que era hora de romper, era necessário entender que era hora de atravessar, era necessário não poder recuar mais, era necessário vivenciarem o mar se abrindo, era necessário entender que o sopro das narinas do Senhor era o vento favorável, era o vento de fuga, era o vento de vida, era o vento de uma novidade de vida, era o vento de uma libertação, era o vento de uma conquista, era um vento de um romper novo, era um vento de uma libertação das garras de Faraó. Porém, a Bíblia vai dizer que ali havia o anjo e a coluna de nuvem e de fogo adiante do povo, dentro do Mar Vermelho em seco.
Quando o Senhor permite, aleluia, endurecer o coração de Faraó para que venham cair na emboscada de Deus, da parte do Senhor, o anjo e a coluna de nuvem e a coluna de fogo se movem, vão para trás do povo. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Na peleja, o Senhor entra no meio da guerra. Na peleja, o Senhor não permite que o inimigo toque no fio de cabelo seu. Ele está adiante te guiando, abrindo o mar vermelho, soprando o vento favorável para você passar. Aleluia, para uma grande libertação, para um grande mover, para uma grande conquista. Mas no momento que o inimigo vier e pensar que pode te alcançar, o Senhor entra na guerra, ninguém te vê, ninguém te alcança, ninguém toca num fio de cabelo seu. A ordem era claridade para os israelitas mediante a coluna de nuvem de fogo, mas para os egípcios era escuridade, ninguém se via, ninguém podia tocar num fio de cabelo dos israelitas. Aleluia! O Senhor vai permitir nós vivenciarmos situações semelhantes, como os discípulos vivenciaram, como os israelitas vivenciaram, como o próprio Moisés, ainda sendo bebê, vivenciou, porque é necessário esse crescimento, é necessário essa experiência, é necessário esse romper, este avançar, porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida e na minha vida. Então nós vamos romper e vencer, vamos atravessar. Então, nem sempre, quando o mar se levanta, quando o vento se levanta, ele é contrário a você, não. Muitas das vezes é a vontade permissiva do Senhor. O vento no mar vermelho, com o sopro das narinas do Senhor, conduziu o povo, deu livramento, matou o inimigo, aleluia, fez o povo romper. O vento que certamente conduziu a caixa betumada, fez Moisés romper e fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas a ordem é nesta noite obedecer. A ordem é nesta noite entender que as pessoas que estão à sua volta precisam ver o Deus que você serve. Entender que as pessoas que estão à sua volta precisam crer que você é provida de um Deus que é a plenitude de todas as coisas, que Ele é, que eu sou o que sou, é o próprio que fala conosco nesta noite. Ele é, aleluia, glória a Deus. Quando estavam no deserto ainda, quando murmuravam do maná que caía do céu todos os dias, quando murmuravam que a água brotava da rocha, quando murmuravam que tinha uma coluna de nuvem guiando eles com a presença de Deus, representando a presença do próprio Deus, quando ainda murmuravam que tinha uma coluna de fogo guardando, aquecendo, alumiando, livrando de serpentes e de escorpiões, ainda queriam comer carne. O Senhor mandava o vento oriental, o vento favorável, trazendo codornizes. Nem sempre o vento é para a tua destruição. Nem sempre o vento é para te tirar de direção. Nem sempre o vento é para te atrapalhar. Nem sempre o vento é um vento contrário. Há ventos favoráveis. Há ventos que traz vida. Há ventos que levam. Há ventos que abrem caminhos. Há ventos que abrem, aleluia, conquistas de liberdade. Aleluia. Conquistas de vitória. Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer menção ainda nesta noite acerca do vento, aleluia, dos quatro ventos. Vem vento dos quatro ventos, desde os quatro ventos e assopra sobre este lugar. Eu creio que pessoas já se familiarizaram com este versículo. É o vento que trouxe vida ao vale de ossos secos. É o vento que o Senhor deu ordem a Ezequiel para profetizar. Pós-restauração de carne, de nervos, de pele, em ossos sequíssimos. Pós-transformação de ossos sequíssimos, muito sequíssimos, se transformarem em cadáveres. Mas ainda não haver vida, não haver fôlego de vida. Foi necessário ele clamar: vento dos quatro ventos, vem e assopra sobre este lugar. E soprou-se sobre as narinas dos cadáveres, para que houvesse vida. O vento de vida está falando contigo nesta noite. O vento que o Senhor nos coloca como semelhantes. O Senhor diz que todo aquele que é nascido da água e do Espírito é semelhante ao vento, que assopra
sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é você, assim sou eu. Somos nascidos da água e do Espírito, somos enviados, somos ali levados, guiados, sem saber a direção. Então o Senhor nesta noite quer que você obedeça, quer que você siga as diretrizes do Senhor, os comandos do Senhor, mas quando vier o vento, saiba que há ventos favoráveis de vitória para a tua vida. Saiba que no vale de Osso Seco o vento trouxe vida a um exército de ossos sequíssimos que se transformou à semelhança do povo israelita, que estavam cortados, que estavam ali sem nenhum tipo de perspectiva de esperança, mas o Senhor levantou Ezequiel para profetizar aquilo que o Senhor Jesus faria por nós. Aleluia! Estávamos todos cortados, todos pecaram e destituídos estávamos da glória do Senhor, mas o Senhor é aquele que deu o seu Filho amado para nos salvar, para nos resgatar. Aleluia! Porque ainda você não tomar posse nesta noite, minha querida e amada irmã, acerca do vento do dia de Pentecostes, acerca de estarem todos reunidos, ali adorando, buscando o Senhor, e de repente ouvir um som de um vento impetuoso, veemente, que veio e encheu aquela casa de glória, e foram vistas por eles línguas repartidas como que labaredas de fogo, e a casa foi cheia da glória do Senhor. Olha o vento favorável aí, o vento que traz o Espírito Santo de Deus, o vento que traz o batismo do Espírito Santo, o vento que traz o Consolador, o vento que traz vida, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Mas foi necessário os discípulos vivenciarem este momento de pavor, para depois vivenciarem o alívio. Foi necessário eles obedecerem à situação. É necessário que passemos para o outro lado. Já é tarde. Vamos romper, vamos prosseguir, vamos remar, vamos vencer. Estamos fazendo a obra. Vai se levantar um vento contrário. Os outros barquinhos é necessário estar ali para ver o Deus que você serve, para ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve, para ver que o seu Deus, o guarda de Israel, não dorme, não dormirá, não tosquenejará o guarda de Israel. Está deitado na popa do barco, mas está trabalhando. Está deitado na popa do barco, mas quer que você saiba, que você tenha segurança, que Ele está com você, que Ele está te guardando, que Ele está te guiando, que Ele é o teu ajudador, que Ele é o teu consolador. Mas é necessário crer, é necessário obedecer, é necessário não desfalecer e não duvidar. Aleluia! Glória a Deus! E é necessário ainda aprender dele. Aprendei de mim que sou manso, aleluia, que sou humilde, aleluia. É necessário aprender tudo o que ele quer nos ensinar. É necessário entender que aquele que tem autoridade do Pai sobre ele, a sua boca é boca de Deus. Se você anda em retidão, se você tem a sua vida no altar, se você jejua, se você ora, se você come a palavra do Senhor, se a sua procedência é sim, sim, não, não, certamente que o Senhor honra o que sai da sua boca, certamente que você é profeta do Senhor, certamente que você é boca de Deus. Então é necessário você olhar para o mar e dizer: aquieta-te, calma-te, cala-te, aquieta-te, para o mar se aquietar, para o vento se calar, aleluia, para que creiam em que Deus ele é na sua vida, para que creiam que você é profeta, aleluia, glória a Deus, aleluia, e sentiram, aleluia, temor, porque o vento se aquietou, o mar se calou. O mar se aquietou e o vento se calou. Aleluia. Pois o fato é que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que fala contigo nesta noite? Eu sou o que sou, eu que falo contigo nesta noite. Eu sou a plenitude de todas as coisas. Eu estou no controle de tudo. Desde a antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando nesta noite, você não vai sair daqui vazio. Se você está esperando algo, o Senhor já falou contigo acerca de uma grande vitória, acerca de uma grande conquista, acerca de um grande romper, acerca de uma experiência a ser vivenciada, para que creiam que Ele é na tua vida, para que você mesmo não duvide, para que quando você se sentir encurralado, é necessário você entender que o momento de se encurralar alguém é um momento de emboscada para exterminar inimigos, como o Senhor fez com os egípcios. Aleluia! Mas a palavra é nesta noite:
Passemos para o outro lado. Não vamos permanecer no mesmo lugar que nós estamos. Não vamos permanecer parados, com medo, sem atitude, sem se mobilizar. Nesta noite, nesta madrugada, Deus está falando contigo. Se você ainda não conseguiu vivenciar essa autoridade que o Senhor tem contigo, a intimidade que Ele quer que você tenha com Ele, Deus está dizendo para você: passe para o outro lado, rompa, se mobilize, jejue, ore de madrugada, consagre a tua vida, come a palavra do Senhor, beba da água que jamais tornará a ter sede. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para você se fortalecer com o Senhor, para você vivenciar milagres e maravilhas, para você sair, talvez, de uma condição de vivenciar o raso, para mergulhar em águas profundas, a profundidade da palavra do Senhor, a profundidade de mergulhar no Espírito Santo do Senhor, para que você possa ter posse dessa vitória, para que você possa ter posse dessa autoridade que sobre ti já é constituída, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, ele não abandona os seus. Deus, ele fica no meio da guerra, como escudo entre ti e o inimigo. Aleluia. Não há necessidade de temer, não tem motivo de temer. É para romper, diz a palavra do Senhor. Foi até aqui, missionária Ivone, missionária Magnólia, que Deus me trouxe nesta manhã. Que Deus falou comigo até nesta manhã, nesta madrugada. Foi até aqui. Amém, minhas amadas. Deus vos abençoe. Glória a Deus, Gilmara, pela tua vida. Estava aqui recebendo muito, muito, muito de Deus. Você foi tremendamente usada pelo Espírito Santo. E é exatamente sobre isso. Na dor exige crescimento. Existe crescimento no meio da dor. E no meio do temor também que temos a Deus. Olha, foi tremendo a palavra, o motivo, Senhor, desse alvoroço na atmosfera espiritual era exatamente a palavra que foi liberada pela sua vida. Me permita orar por ti. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor continue blindando a tua filha Gilmara. Dê a ela sempre sabedoria e entendimento que venha do alto na tua palavra, porque precisamos sim avançar, ir para o outro lado e entender que o Senhor está em todas as circunstâncias. Hoje, o Senhor diz para a gente: obediência, temor a ti, e continuemos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque assim a nossa vida será testemunho para aqueles que nos rodeiam. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra liberada pela tua filha. Cumpre o teu querer cada vez mais na vida dela. Derrama, Senhor, toda a necessidade que ela tem pedido a ti, Senhor. Eu a não conheço, mas o Senhor a conhece no profundo. Então, em nome de Jesus, continua, Senhor, a operar na vida dela e através da vida dela, para que vidas sejam alcançadas para o louvor da tua glória, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Ivone, por favor, se puder encerrar aí a live, eu te agradeço. Ivone. Amém, glória a Deus, amém. Que bênção poder ouvir mais uma vez a nossa amada, querida mulher de Deus, missionária Gilmara, uma flecha na mão, né, do Senhor, e palavra, 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 né, é o que a gente precisa, né? E Deus falou poderosamente conosco, a live foi gravada, e eu creio que muitas aqui que queiram assistir novamente, né? Eu vou cortar o início da live, né, eu tenho certeza que muitas aqui perceberam o que aconteceu, mas, mais uma vez, o inimigo se levanta para cair. A palavra eu vou
postar o link no nosso grupo, na comunidade. Quem quiser ouvir novamente, tenho certeza que Deus vai falar novamente aos nossos corações. Amém? Obrigada, Magnólia. Obrigada a todas que entraram. Né? Que Deus continue conosco, nos dando um sono, uma noite de sono reparador, um dia abençoado na presença do Senhor. E continue orando, continue buscando, né? Que através da oração, Deus, ele muda decreto, muda história. Nós conseguimos mover o coração de Deus em nosso favor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Nós possamos declarar nesta madrugada, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. O shalom de Deus, que a paz de Deus que excede todo entendimento possa continuar guardando teu coração e a tua mente em Cristo. Aleluia, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Amém? Podem ligar o microfone, operando Deus. Quem será? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? podemos todas as coisas. Naquele que nos fortalece. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração de todas. Até amanhã. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus abençoe, minhas amadas. A paz do Senhor. Amém. Pessoas, Mara. Amém, minhas queridas.